Bem, eu quero começar o estudo hoje de uma forma um pouquinho diferente. Eu quero começar com uma pergunta, daquelas perguntas bem pessoal, sabe? Quantos de nós, num momento bem apertado da nossa vida, a gente vai orar e a nossa vontade é colocar uma cadeira assim do lado e dizer assim, Deus, senta aqui, a gente precisa conversar. E tudo que a gente queria era que Deus viesse e sentasse ali, né? Não já aconteceu com vocês? Da gente dizer assim, ou na nossa cama, não sei. Geralmente as pessoas têm um local, né, que gosta mais de orar, um horário que gosta mais de orar. A gente diz assim, Deus senta aqui. E a gente queria que Deus sentasse lá. Não somente a gente saber, pela onipresença de Deus, saber doutrinariamente que Deus está lá, mas a gente querer sentir pelo menos um abraço, né? Aquela pessoa ali, a gente, meu Deus, por quê que o Senhor não vem aqui para a gente conversar? Eu queria sentir real o Senhor aqui, não somente sentir a presença do Senhor em meu coração, e não somente saber que o Senhor está presente em todos os lugares, mas ter a plena visão do Senhor aqui, ter a plena visão do Senhor aqui. Quantos de nós já fizemos isso? Eu acho que não importa, grande ou pequeno, algum dia a gente já fez isso. Algum dia a gente já fez isso, querendo que Deus sentasse ali do nosso lado e a gente começasse, olha Deus, assim e dessa forma a minha vida está assim. Bem, e eu começo com essa pergunta porque a resposta dela está na nossa aula hoje. O que eu vou falar aqui responde essa pergunta. A pergunta é, e por que Deus não age assim? Se a gente ler o Antigo Testamento, a gente vai encontrar coisas assim. Abraão estava orando ao Senhor, o Senhor apareceu a Abraão. A gente fica passando mal, a gente diz assim, tem alguma coisa errada comigo. Por que Abraão orava e o Senhor aparecia e respondia a Abraão? Não somente respondia pela palavra ou trazia alguém que falasse algo para nós e a gente então, através daquela vida, tivesse a resposta de Deus, mas vinha até Abraão e falava com ele. Vocês já pensaram isso? Vocês já olharam para ver assim, rapaz, tem alguma coisa errada comigo. Bem, deixa eu começar falando. A Bíblia, ela foi escrita de maneira progressiva. A Bíblia não chegou do céu, pá, e já estava toda pronta. Não. A Bíblia passou por um processo até ser escrita. A Bíblia demorou aproximadamente 1500 anos para ser escrita. Desde a primeira palavra de Moisés lá em Gênesis até a última palavra de João lá em Apocalipse, foram cerca de 1500 anos. E durante esses 1500 anos, muita coisa aconteceu, Deus se revelou de várias formas, e nessas formas de Deus se revelar, e através dessas revelações de Deus, as pessoas foram conhecendo melhor sobre Deus, até o ponto de termos a revelação de Deus completa na Escritura. Na verdade, completa não, a revelação suficiente ou necessária. Completa não, porque Deus não cabe no papel. Deus não cabe no papel. Por mais que essas palavras sejam inspiradas, elas não conseguem referir-se a Deus de forma plena e perfeita. Deus é bem maior em grandeza, em poder, em santidade, do que a Bíblia pode descrever, do que as nossas palavras podem descrever. A Bíblia, ela descreve isso com acurada perfeição, porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. Então, tudo que a Bíblia fala sobre Deus é Deus falando sobre si mesmo e utilizando homens para escrever isso. Então, ela age com perfeição e com confiabilidade. Nós podemos confiar na Escritura que o que ela está dizendo aqui sobre Deus é verdade. Mas, ainda assim,
Deus vai muito além do que a nossa compreensão pode captar com o texto bíblico. A nossa compreensão é muito rasa para chegar próximo da grandeza e da infinitude de Deus, ainda que a Bíblia faça isso com perfeição. Então, nessa progressão da Escritura, da revelação, como a Escritura foi dada progressivamente, ou seja, aos poucos, a gente vai entendendo melhor tanto Deus quanto a vontade de Deus e quanto nós mesmos. Deus vai se revelando e vai mostrando quem nós somos na Escritura. Nesse momento, Deus vai tratando de forma diferente ao longo da história algumas coisas. Por exemplo, se a gente lê Gênesis, pelo menos os 3 primeiros capítulos, questões alimentares em Gênesis. Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Deus diz assim para Adão e Eva: de todas as árvores do jardim, de todas as ervas do campo, vos será por mantimento. Então, lá em Gênesis, os homens não comiam carne nenhuma. Era todo tipo de fruto que as árvores davam. Aquilo era a alimentação dele. Mais na frente, mais na frente, lá em Noé, a gente encontra Deus dando outra ordem, dizendo que não comesse somente do fruto, mas que também comesse dos animais. E aí ele faz uma proibição: não coma o sangue do animal, mas o animal, a carne do animal, se pode comer à vontade. Aí mais na frente, já com Moisés, no livro de Levíticos, nós vamos encontrar Deus proibindo que se coma de determinados animais, dizendo que aqueles animais são impuros para a alimentação. Quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, agora eu não lembro bem a referência do capítulo, mas Pedro tem uma visão do céu e vem e desce um lençol do céu, e nesse lençol tinha os animais, todos aqueles animais proibidos lá em Levíticos. E Deus diz assim para ele: Pedro, mata e come. E a resposta de Pedro é assim: Deus, eu não posso, porque eu nunca toquei em coisa comum ou coisa impura. Eu nunca comi dessas coisas. E Deus diz assim: não tome por impuro ou comum aquilo que eu santifiquei. A ideia ali de Deus falando isso para Pedro é que os judeus tinham um problema com os gentios. Eles achavam os gentios impuros e eles não podiam se unir com os gentios. E Deus usa aquela visão, aquela cena, para dizer que ele estava purificando os gentios, e os gentios também deveriam fazer parte da aliança, não ser considerado impuro, mas ser considerado também irmão em Cristo, caso viessem a converter. Então nós vamos ter essas questões alimentares. E quando a gente chega mais na frente nas cartas de Paulo, a gente encontra Paulo dizendo para os coríntios que os irmãos quer comessem, quer bebessem, fizessem tudo para a glória de Deus. Eles podiam, a pergunta dos irmãos era se eles podiam comer carnes sacrificadas a ídolos, porque existia muito essa questão de matar um bezerro, matar um boi, e matar algum bicho e oferecer aos ídolos, oferecer as imagens como sacrifício. Nessa matança de carne, o que é que acontecia? Geralmente sobrava carne. Havia muito bicho morto. O que é que acontecia? Às vezes aquelas carnes eram doadas para os açougues da época. Eram doadas ou eram compradas por preço menor e eram colocadas nos açougues para venda das pessoas. A pergunta era: vai fazer algum mal se a gente compra aquela carne sem saber e come? Olha, se a sua consciência lhe acusar disso, não pergunte, compre sem perguntar. Compre e faça na sua casa e coma. Porque se sua consciência fica pesada quando você comer aquilo sabendo que aquilo foi do ídolo, aí tem problema. Porque você vai ficar se condenando como se tivesse feito algum pecado. Então a sua consciência vai lhe maltratar nesse sentido. Então vocês não comem. Percebem que pela revelação progressiva, a gente vai entendendo as coisas melhores sobre Deus. No começo, somente
alguns frutos. Com o passar do tempo, com o dilúvio, a circunstância era o quê? As árvores tinham sido devastadas. O que é que tinha para comer ali, para Noé comer? Animais. O que é que Deus diz assim, olha, não come do sangue do animal não, mas mata o animal e pode comer da carne. Mas na frente, alguns animais, por algumas questões que são questões da época, Deus diz assim, não comam esses animais. Os animais não são próprios para o consumo. Já no Novo Testamento, Deus diz assim, pode comer à vontade. Percebe que Deus vai mostrando a sua vontade aos poucos ao povo e mostrando seus propósitos aos poucos às pessoas. E então a gente vai entendendo melhor Deus e entendendo melhor questões sobre Deus. Bem, mas isso ainda não responde a minha pergunta, né? Isso ainda não responde. Isso só mostra que a Bíblia foi escrita aos poucos e a gente foi descobrindo a vontade de Deus aos poucos. Bem, quando a gente fala de revelação, a gente precisa automaticamente abrir nossa Bíblia em Hebreus. Revelação, não tem como falar de revelação sem abrir lá em Hebreus capítulo 1. Não tem como. A gente precisa desse texto. Hebreus capítulo 1, verso 1. É o texto que talvez, eu acho que todo estudioso que já viu sobre essa temática de revelação de Deus, ele tem que passar por esse texto. Não tem como desconsiderar esse texto. Hebreus capítulo 1. Amém? Diz assim: havendo Deus antigamente, ou outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Bem, o que é que esse texto fala sobre revelação? O livro de Hebreus é uma pregação, é uma carta que foi escrita no mesmo formato de uma pregação. É alguém que vai falando, explicando as coisas sobre Deus. É nesse formato. E ele vai fazendo comparações por causa da história que esses irmãos estavam vivendo, do contexto que esses irmãos estavam vivendo. Os irmãos estavam sendo tentados a sair da fé em Cristo e retornar ao judaísmo, o que era infinitamente mais cômodo para eles, porque eles deixariam de ser perseguidos, mas eles abandonariam Cristo. E a ideia era que Cristo, ele era inferior às coisas que Deus já havia feito antes. Ou então Cristo era desconsiderado como alguém da parte de Deus. Era considerado como algum profeta, alguma coisa, mas não como o Filho de Deus realmente. Ele era desconsiderado nesses termos e as pessoas estavam sendo convidadas a viver um cristianismo misturado ao judaísmo, guardando as leis mosaicas e tudo mais, guardando toda a lei cerimonial do Antigo Testamento, ou então retornar plenamente, abandonar Cristo e voltar plenamente às antigas práticas judaicas e viver ali sobre as cerimônias judaicas. E o que é que o autor faz? Ele vai começar a fazer comparações. Ele faz comparações entre Jesus e Moisés. Ele vai fazer comparação entre Jesus e Arão. Ele faz comparações entre Jesus e Melquisedeque. Ele faz comparação entre Jesus e os sacrifícios que eram oferecidos antes. Ele faz comparações entre Jesus e tudo que aqueles homens tinham por muito importante. Ele faz comparação entre Jesus e os anjos. E aqui nesse momento, a comparação entre Jesus e os profetas.
havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. A ideia é mais ou menos essa. Deus antes usou servos para falar. Nesses últimos dias, quem veio falar conosco foi o Filho dele. Quem é mais importante? Quem é superior nesse caso? O servo ou o filho? E é essa a ideia que o autor está construindo. Antes, Deus falou por meio dos servos dele. Mas agora, nesses últimos dias, ele não quer mais falar conosco por meio dos seus servos. Isso ficou para trás. Nesses últimos dias, ele usa o filho dele para falar conosco. É o filho dele quem vem e quem fala conosco. É o filho dele quem veio e deu a palavra final. E esse texto é muito importante sobre revelação, como eu disse no começo, porque ele diz assim: havendo Deus, antigamente ou outrora, algumas versões, falado muitas vezes e de muitas maneiras. Bem, é exatamente esse o foco do nosso estudo. Qual foram essas muitas vezes e qual foram essas muitas maneiras? E quando a gente fala dessas muitas maneiras, qual é a primeira forma que Deus utilizou para falar com os homens? Qual é essa primeira maneira? Já que ele falou de muitas vezes e de muitas maneiras, qual é a primeira dessas? A primeira dessas maneiras, em teologia, a gente chama de teofania. Sempre quando a gente fala teologia, já vem uma palavra difícil depois, né? Sempre vem uma palavra complicada. O que significa isso, teofania? Teofania é um conjunto de duas palavras. Teo é Deus e fania é aparição ou manifestação. É exatamente aqueles casos quando Deus aparece. Quando Deus, por exemplo, os casos que eu disse de Abraão logo no começo, por que Deus falava com Abraão e Deus orava, Abraão orava a Deus e Deus aparecia a Abraão? E hoje, o que acontece que Deus não aparece mais? A primeira forma que Deus se utilizou para revelar a si mesmo e a sua vontade ao homem é essa, a teofania. É quando Deus começa a aparecer aos homens. Bem, e essa maneira que Deus decidiu usar para revelar-se, ela acontece de forma mais enfática nos livros de Gênesis e Êxodo. E depois vai desaparecendo lentamente, até ser substituída completamente. O primeiro dos modos de revelação é esse. Esse modo não desaparece para sempre da Bíblia. Ele foi utilizado em alguns casos, mesmo não sendo em Gênesis e Êxodo, mas ele foi utilizado de forma, fora de Gênesis e Êxodo, ele foi usado de forma extraordinária. O que é extraordinário? É aquilo que foge do natural. É aquilo que foge do normal, ou seja, são casos de extrema necessidade. Vamos dar um exemplo de extraordinário. Nossos cultos são terça, quinta e domingo. A gente faz um culto na sexta-feira. Esse culto é extraordinário. Ele é algo fora do normal. Ele não é normal de acontecer. Aconteceu por alguma ocasião de necessidade. É exatamente isso. Fora de Gênesis e Êxodo, os casos em que Deus vai aparecer assim a alguma pessoa é um caso extraordinário. É um caso fora do normal, um caso de extrema necessidade de algo que precisava acontecer. Bem, entretanto, mesmo esse modo de revelação tendo sido utilizado de forma enfática, na sua maior parte, em Gênesis e Êxodo, e depois o próprio Deus vai deixar de atuar assim, a gente não pode dizer e afirmar assim: Deus não pode mais fazer isso. Então a gente estaria limitando Deus. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas Ele decidiu agir através da teofania, através das aparições, mais enfaticamente nesses momentos, lá em Gênesis e lá em Êxodo. Amém? Até aqui? Dá para entender até aqui? Se tiver muito rápido, pode falar.
Bem, e quais são os casos de teofania? Agora a gente vai ter que ir lá em Gênesis e Êxodo um bocado de vezes. Vamos lá em Gênesis 12. Gênesis 12. A gente vai começar em 12, mas antes disso Deus já havia agido assim. Por exemplo, quando Deus falava com Abraão, com Adão, a Bíblia vai dizer que Deus vinha todas as tardes, na viração do dia, que é um termo um pouco complicado de se traduzir. A gente não vai ter uma tradução muito perfeita desse termo, mas algumas versões vão trazer na viração do dia. Então a gente acompanha essa tradução, que não é uma má tradução. E falava com Adão. Então nós entendemos que Deus aparecia a Adão. Deus via até Adão e falava com Adão. Mas aqui em Gênesis 12 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. O texto não diz explicitamente o que é que aconteceu aqui, mas alguma coisa aconteceu que Deus falou com Abraão. Falou diretamente. Nós vamos ver aqui o primeiro caso, um dos casos de teofania. Possivelmente Deus estava aqui. Possivelmente Deus apareceu aqui. Não está claro, não temos uma forma pela qual Deus apareceu. Às vezes a Bíblia vai dizer assim: e o Senhor veio em formato de um anjo, alguma coisa. Ou então, por exemplo, no caso de Moisés, ele apareceu numa sarça ardente. Às vezes a Bíblia relata a forma e que o Senhor apareceu. Às vezes disse o Senhor a alguém, o Senhor estava lá. Nesse caso aqui, o Senhor estava lá falando com Abraão. Deus que fala estava ali e começou a falar com esse Abraão, mandando Abraão sair dali. Deus estava lá falando com Abraão. O outro caso é em Gênesis 17, Gênesis 15. Gênesis 15, verso 17 em diante. Achou aí? Gênesis 15. É outra vez, e outra vez é também Abraão. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo, e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. O que é que aconteceu aqui? Abraão estava questionando Deus: Deus, como é que eu vou saber como é que vai ser essa questão da promessa aí, Deus? Estou aqui, eu já estou velhinho, Senhor. Cadê meu filho, Senhor? Que não vem. O Senhor não está vendo minha idade, não, Senhor. Cadê o menino que não nasce? A minha mulher já está ficando velha também. Cadê o filho? Como é que eu vou saber que essas coisas vão acontecer, meu Deus? Deus disse assim: olha, Abraão, prepara alguns animais aí em ordem que eu vou falar com você. E Abraão fica ali até aquele horário e faz como Deus mandou. E Deus aparece a Abraão. E Deus aparece nessa forma aí, como diz no verso 16, de um forno fumegante e uma tocha de fogo. A ideia é uma labareda de fogo muito grande, que o autor precisou usar dois exemplos para mostrar o que estava acontecendo. Um forno muito grande, algo muito grande, uma labareda muito grande, era um fogo muito grande, que passa pelo meio daqueles sacrifícios que Abraão tinha feito. Começa a dizer: olha, Abraão, eu vou te dar essa terra, a terra que pertence, que está lá desde o Egito até o Eufrates, essa terra será sua, eu estou fazendo aliança com você, eu prometo por mim mesmo. Percebam que nas alianças, quando se fazia assim, o que é que estava acontecendo aqui? Abraão pegou alguns animais, partiu esses animais ao meio e colocou uma parte de um lado, outra parte do outro. E a aliança era exatamente isso. Passavam as duas pessoas pelo meio daqueles animais, e o que isso simbolizava? Se algum de nós quebrar essa aliança, acontecerá o mesmo que aconteceu a esses animais. Será morto, que morra. Era a aliança. Cada parte tinha a sua responsabilidade e eles passavam por aqueles animais representando o que aconteceria se ele quebrasse a aliança. E Deus passa sozinho naquele meio. Abraão não passa com ele. Deus vem em forma de fogo e passa sozinho. E qual é a ideia? Deus estava prometendo por si mesmo
E independente de Abraão, o que ele faria? Ele diz assim, independente de você, Abraão, eu vou fazer. Independente de você, eu farei o que eu estou prometendo. E se eu não fizer, que aconteça comigo que está aqui, representado por esses animais. Então, Deus promete por si mesmo que ele vai ser fiel e vai cumprir a promessa dele. Essa era a garantia, foi a garantia que Abraão recebeu de que a promessa se cumpriria. Deus prometeu por ele mesmo, colocando ele mesmo como colocando sobre ele mesmo o peso do julgamento caso ele descumprisse aquilo que ele falou. Mas Deus é fiel e cumpriu, como a gente está vendo lá em Êxodo, né? Durante a noite. Bem, e é outro caso, mas nesse caso aqui já é diferente. Lá em Gênesis 12, nós vamos ver que Abraão é somente Deus falando, disse o Senhor. A gente não vai ter uma forma específica como que Deus estava ali. A gente não sabe. A gente sabe que Deus estava lá, mas como a gente não sabe. Aqui é diferente. Deus aparece, mas agora ele vem no formato de uma labareda. Ele tem uma forma específica pela qual ele apareceu ali naquele lugar. Ele vem com uma labareda muito forte. Em Gênesis 17 tem outra aparição. Diz assim: sendo, pois, Abrão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, e Deus começa então a falar. Bem, mas vocês vão ver logo aí no texto, no verso 1, sendo pois Abrão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão. Apareceu o Senhor. É outro dos casos em que a gente não vai saber como Deus apareceu. Como Deus apareceu? Não sabemos. No outro a gente viu que Deus apareceu em uma forma de fogo. Agora a gente também não sabe. Apareceu o Senhor a Abraão. Como? Não sabemos. Não tem como saber. Gênesis 18 também vai ter outra aparição. Verso 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se em terra. Deus aparece agora a ele. E parece que Deus vem com uma comitiva. Deus não vem só. Mas ele entende que é Deus que apareceu, porque o texto apareceu o Senhor a Abraão. Mas havia 3 pessoas ali. E eles estavam em uma forma humana. 3 varões, ele vai dizer 3 varões, 3 pessoas, 3 homens. Chegam ali, Deus vem com a comitiva dele, aparece ali para Abraão, em forma de homem. Percebam que Deus não precisa também ficar agindo da mesma forma. Geralmente, isso é meio complicado. Às vezes, Deus vem como fogo nesse lugar, vem como fogo. Deus, às vezes, ele pode variar, ele pode vir da forma que ele quiser, sabe? É porque essa questão do fogo ficou muito atrelado à questão de alguma manifestação poderosa. Então, geralmente, as pessoas, Deus faz com fogo, com fogo, com fogo, com fogo. E nem sempre a gente vai encontrar Deus como fogo na Bíblia. Às vezes, Deus aparece como um homem normal. Como é que Abraão ficou sabendo? Depois, pelo que esses varões vão falar com ele, ele entende o que é que está acontecendo. Mas ali, ele vê que é Deus falando. Então, na teofania, nessas aparições de Deus, nessas manifestações de Deus, nós vamos encontrar esses 2 lados, essas 2 formas pelo qual Deus decidia se revelar. Às vezes nós vamos saber como é que Deus decidiu se revelar e às vezes não. Às vezes o texto vai dizer, apareceu o Senhor, falou o Senhor, e a gente não vai saber como ele apareceu. Mas às vezes a Bíblia vai dizer, por exemplo, quando ele aparece a Moisés, ele aparece através de uma sarça ardente. Uma sarça que estava em chamas e não se consumia. E as formas
em que Deus usa para aparecer são variadas: fogo, nuvem, coluna de fogo, rocha, anjo, homem, trovão, vento, terremoto e, no caso de Moisés, que foi lá na sarça. Bem, o período da teofania perdura de forma normativa. Normativo é aquela forma comum de Deus aparecer. De Adão até Moisés. Depois disso, Deus vai aparecer assim, de forma extraordinária, mas normativa dura de Adão até Moisés. Deus aparecia sempre de Adão até Moisés. Depois disso, vai ficando mais escasso. É aí até onde dura. É o momento em que isso é normativo. De Adão até Moisés, Deus só falava com os homens assim, tomando esse modo de revelação. O que, na verdade, tornando esse modo de revelação algo comum ou normal. De Adão até Moisés era só assim. Deus, pá, quero conversar com alguém. Aparecia lá, diante daquela pessoa. E falava. Bem, aí aparece uma questão aqui, quando a gente está falando isso. Porque a Bíblia diz assim, ninguém nunca viu a Deus. A Bíblia diz isso. Se ninguém nunca viu Deus, como é que é isso aqui que Deus está aparecendo toda hora? E agora? Essa é uma dúvida que geralmente as pessoas colocam como casca de banana. Quando ele quer questionar a Bíblia ou questionar a fé dos crentes, assim, vocês ficam dizendo que Deus nunca apareceu e a Bíblia diz que Deus apareceu a um monte de gente. Como é isso? Está vendo que a Bíblia tem contradição? Bem, não precisa abrir, eu leio aqui para vocês. Em João, capítulo 1, verso 18, o Evangelho de João, diz assim, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E então nós vamos descobrir quem é que estava revelando Deus e revelando a vontade de Deus ali. Era Cristo o tempo todo. Cristo é quem aparecia o tempo todo na Escritura. Sempre foi Ele. Sempre era Ele quem aparecia e revelava a vontade de Deus. Era sempre Jesus Cristo que tomava alguma forma, antes de sua encarnação, antes dele se tornar carne, se tornar homem, Ele aparecia em algumas formas aos homens para falar sobre a vontade de Deus. Sempre foi Cristo quem tomava a iniciativa de mostrar Deus para nós. Sem Cristo nós não saberíamos nada sobre Deus. Era sempre Jesus. Opa, volta aqui. É isso mesmo. Seguindo. Mas esse modo de revelação não durou para sempre. Deus não ficou sempre agindo assim. Deus não queria ficar aparecendo sempre aos homens desta forma. Então ele vai fazendo com que o modo dele se revelar mude. Ele vai fazendo com que esse modo mude. Então vamos lá em Deuteronômio. O 5º livro da Bíblia, Deuteronômio. Capítulo 34. Para a gente ver como é que Deus já vai começando uma transição. Ele já vai mudando a forma como ele vai se revelar aos homens. Deuteronômio 34. Amém? Deuteronômio 34, verso 10. Diz assim: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Esse texto fala sobre a morte de Moisés. Aí a gente já vai ter um problema. Como é que Moisés escreveu sua própria morte? Possivelmente, esse texto foi escrito por Eleazar, que era sacerdote, filho de Arão,
que estava sempre com Moisés e com Josué e com Arão, estava sempre ali. E ele tinha conhecimento suficiente, servia no templo do Senhor, sendo fiel ao Senhor. Possivelmente pode ter sido ele que escreveu. Pode ter sido também Josué, que escreveu sobre a morte de Moisés. Pode ter sido Samuel, aquele que ungiu Davi rei. Pode ter sido Samuel. E tem gente que também diz que pode ter sido Esdras. Nós temos essas possibilidades, mas existe também aqueles que defendem que foi Moisés que escreveu. Porque da mesma forma que Moisés não esteve lá no dia da criação e relatou a criação, Deus poderia ter revelado a ele como partiria. No final, a gente só tem suposições de quem pode ter sido. Creio eu que possa ter sido Josué. É mais provável, mas tem gente que vai, por esse texto aqui, dizer que talvez não tenha sido Josué. Porque ele vai dizer assim: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Aí ele diz assim: se tivesse sido Josué, não seria muito plausível, porque Josué é logo em seguida a Moisés. Como é que ele saberia que nunca mais se levantou? Então, possivelmente pode ter sido alguém como Esdras ou alguém como Samuel, que vem depois, bem depois. Esse Esdras era um rapaz extremamente estudioso. Há um relato sobre ele num livro apócrifo, que é o livro de Macabeus, que vai dizer que esse homem tinha uma biblioteca. Para ele estudar, era alguém perito em Bíblia. Então, era alguém que poderia ter feito isso. Bem, mas ainda assim eu continuo acreditando que pode ter sido Josué. Porque da mesma forma que Deus revelou muita coisa a Moisés, ele poderia ter dito a Josué que nunca mais se levantaria alguém como Moisés. E por que nunca mais se levantaria alguém como Moisés? Como assim? Como não levantaria alguém como Moisés? Alguém com quem o Senhor houvesse tratado face a face. A ideia é exatamente a ideia da teofania. Como é tratar face a face? Todas as vezes que Deus queria fazer algo, Deus aparecer e dizer. Ou Deus aparecer em alguma forma e dizer diretamente para Moisés. A ideia é essa, de falar direto com Moisés, de falar direto com aquela pessoa. Então o autor diz assim: nunca mais teve ninguém como Moisés com quem Deus fizesse isso. Toda hora que Deus quisesse falar alguma coisa, ele fosse lá e falasse. Não houve. Então a gente já percebe que há uma mudança. Porque até agora Moisés, Deus falava com ele, Deus assim: eu quero fazer isso. Ia lá em Moisés e pá, dizia Moisés. Agora, quando Moisés morre, o autor, seja ele lá quem for aqui, pode ter sido o próprio Moisés, pode ter sido Josué, pode ter sido quem for, ele diz assim: não teve mais igual a Moisés, com que Deus fizesse assim. E como é que Deus age agora? Virem a página aí. Vejam lá, Josué, o livro de Josué, capítulo 1, no verso 8. Josué 1, verso 8. Já na página seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Olha só, Deus falava direto com Moisés, né? Toda hora que Deus queria dizer alguma coisa, falar alguma coisa, revelar a sua vontade para Moisés, ele vinha e aparecia. Quando Josué é encarregado de substituir Moisés, o que é que Deus diz para ele? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, Josué. Deus estava agora estabelecendo o meio pelo qual ele falaria. Deus não precisaria mais ficar falando diretamente, uma vez que ele já escreveu a vontade dele no livro. Percebe? A partir do momento em que Deus já deixou a vontade dele clara, escrita, ele não precisa mais estar aparecendo. Porque se a gente quiser saber qual é a vontade de Deus e o que Deus quer falar conosco, é só ir lá no que já está escrito. Imagina,
eu falei logo no começo, porque eu queria chegar nesse momento agora. Naquele momento de oração, a gente diz assim, Deus, eu queria que o Senhor estivesse aqui, sabe? Naquele momento que a gente sempre chama a Deus para aparecer ali perto da gente. Imagina se toda vez que alguém quisesse saber alguma coisa, Deus tivesse que descer do céu e aparecer. Pense na quantidade de vezes que Deus ia ter que aparecer por dia. Imagina. Por isso que ele foi servido de fazer com que a sua vontade ficasse escrita, para que todo aquele que quisesse saber qual é a vontade dele, abrisse e lesse. É bem mais fácil do que o irmão dizer assim, meu Deus, será que eu devo separar dessa mulher? E Deus ter que aparecer, Senhor, me responde. Será que eu separo dessa mulher? Será que eu separo dessa mulher? Qual é a resposta de Deus? Aquilo que Deus uniu não separe o homem. Essa é a resposta de Deus. Já está aqui na Escritura. Aí Deus ia ter que aparecer para ele. Meu amigo, eu já disse que não é para separar dessa mulher, não. Tu não foi atrás dessa menina. Agora fica com ela. Essa dor de cabeça agora é tua. Fica com ela. Aí vai-se embora. Aí daqui a pouco ele briga de novo com a mulher. Senhor, será que não é para eu separar dessa mulher? Aí Deus de novo. Rapaz, mas eu já não disse que não é para separar dessa mulher. Você não quis casar com ela. Alguém lhe obrigou. Alguém colocou uma arma na sua cabeça. Alguém lhe forçou. Não, eu que quis. Você não quis. Pronto, rapaz. Fique com ela agora. Imagine se toda hora que a gente quisesse saber alguma coisa da parte de Deus, Deus tivesse que aparecer. Isso é algo que não faz sentido. Mesmo que naquele momento de dificuldade a gente quisesse que Deus aparecesse, não faz sentido. Deus ficar toda hora, tem que aparecer. Toda hora Deus, ele serviu-se de, em determinado momento, ele agia assim. Toda hora que ele queria falar, ele aparecia. Mas ele fez com que todas essas vezes em que ele ia aparecendo e ia mostrando a sua vontade, as pessoas escrevessem isso, para que no final a vontade dele ficasse conhecida por meio de uma fonte confiável em que as pessoas pudessem abrir e dizer assim, a vontade de Deus é essa. É bem mais fácil, sim ou não? Então agora, o modo de revelação de Deus vai deixando de ser a teofania. E Deus vai se utilizar de outros meios para falar. Ainda aqui, em Josué, há algumas vezes que Deus aparece. Tem um momento em que ele vai entrar em Jericó. E quando ele está andando próximo a Jericó, ele encontra um anjo. E o anjo está com espada na mão, espada já nua. O texto vai dizer uma espada nua, que é uma espada já fora da bainha, já preparada para a guerra. E aí ele questiona de onde vem, se a tua visita é de paz e tudo mais. E o Senhor responde a ele, como pois vocês irão se eu não for na frente, né? Ele responde ali a Josué e a ideia é mais ou menos essa, ele respondendo que ele é o general do exército do Senhor e que vai diante do povo de Israel para vencer as guerras dele. Era o próprio Deus falando ali com Josué, confortando ele, dizendo que vai com ele. Era necessário? Era necessário. Esse povo há anos atrás, nesse mesmo local aqui praticamente, deram um passo para trás. 40 anos antes, o exército de Israel se reuniu, mandaram 12 espias para a terra. O povo chegou lá e disse assim, olha, a terra é boa, tudo mais. É exatamente como Deus disse, a terra é perfeita, só tem um problema. Pense numa terra bem vigiada. Os exércitos de lá é tudo poderoso, todo mundo forte, todo mundo bem preparado. Não sei se a gente aguenta não. E o povo temeu. E ao invés de confiar em Deus, temeram os homens e não quiseram ir, se rebeliaram sem querer ir. Disse, tá bom, vocês não querem, então agora quem não quer que vocês vá, que vocês cheguem lá sou eu. Vai ficar rodando nesse deserto aí. 40 anos. 40 anos depois, um novo povo se levanta, um novo exército se levanta. E agora eles estão na mesma situação, diante daquela terra. Aí Deus aparece. E diz assim, eu vou na frente. Eu vou na frente. Não precisa se preocupar com nada.
eu sou o general do exército de vocês. Percebe que há uma necessidade urgente de Deus aparecer para dizer alguma coisa para eles, porque antes essa mesma cena já tinha acontecido e eles tinham recuado, e Deus disse assim, agora não, agora eles vão, eu estou aqui, não precisam se preocupar com nada, eu que vou batalhar por vocês. E então o povo fica mais calmo, né? Assim, agora a gente vai, vamos embora, agora a vitória é certa. Antes era a mesma coisa, eles iam vencer de todo jeito, se eles fossem a vitória era certa, mas ali eles temeram. Agora o Senhor aparece em um caso extremamente necessário e diz assim, eu estou na frente. Mas agora, o modo que Deus vai utilizar para falar com esse povo é por meio da profecia. E vai existir uma diferença muito grande entre teofania e profecia. Qual é a diferença muito grande? É pelo menos duas. Teofania é assim, Deus fala clara e diretamente aos seus servos. Como a gente viu nos casos de Abraão, Deus chega nos casos de Moisés, como a gente viu pela noite na exposição, Deus chegou para Abraão e disse assim, Abraão, eu vou fazer isso e isso na sua vida. Falou diretamente com ele, não foi ninguém que foi lá, e falou claramente qual era a vontade. Eu vou fazer isso e aquilo com você. Exatamente também no caso de Moisés, quando Deus aparece para Moisés lá na sarça ardente, diz assim, Moisés, é você que eu vou mandar para libertar o povo. Eu ouvi a oração daquele povo, eles estão em sofrimento lá, e você vai ter que... Aí Moisés, é aquele caso que Moisés começa, mas Senhor, eu não sei falar, mas Senhor, eu não sou ninguém, mas Senhor, eu vou apresentar o Senhor, mas eles não vão crer em mim, Senhor. Começa a dar, Deus, Moisés, eu já decidi, Moisés, vai ser você, e acabou. E já na profecia é diferente. Nem sempre a mensagem é clara, nem sempre Deus fala com clareza o que ele vai fazer, e Deus não precisa aparecer, e por fim, a mensagem é entregue através de outros homens. Às vezes, Deus não falava assim tão claramente. É nesse momento que vemos que a história da revelação progride. Eu não disse que a revelação é progressiva. A história da revelação agora dá um passo. Antes, para Deus dizer a sua vontade, ele tinha que aparecer. Agora, eles já tinham algo escrito sobre a vontade de Deus, e Deus já pode fazer de outra forma. Deus já pode agir de outra forma. Então, a história da revelação deu um passo à frente. Ele deu um passinho. Mas, ao mesmo tempo, a história da revelação regride. Ele dá um passinho para trás, em certo sentido. Porque a revelação torna-se agora algo indireto. Por vezes, Deus falava por sonhos, visões e enigmas. Caso de Daniel. Deus dá uma revelação a Daniel. Daniel vai orar para saber qual é, o que é que Deus estava querendo falar com ele. Vocês já viram esse texto? Em que Deus revela algo a Daniel, e eu fui orar para saber qual era o que Deus queria falar através daquela revelação, porque ele não entendeu. Então ele não pregou ainda, porque ele ainda não, Deus deu a visão a ele, mas ele não sai e vai pregar, porque ele nem entendeu ainda. Como é que ele vai pregar o que ele não entendeu? Muito diferente das pessoas que hoje se diz profeta. Nem entende nem um pedacinho da Bíblia. Pessoas assim, sim, o que é que esse texto está dizendo? Não sei. Como assim? Se nem você sabe, como é que você vai explicar? Então, em certo sentido, a história da revelação anda, mas em outro sentido ela dá um passinho para trás, porque se antes Deus chegava e falava diretamente e claramente, agora ele manda alguém, e esse alguém primeiro precisa descobrir o que é que Deus queria falar. Algumas vezes Deus fala com clareza, em alguns casos Deus fala com clareza, assim, faça assim, assim, assim. Mas em outros casos não. Em outros casos Deus dá um sonho, a pessoa precisa ficar lá. E agora? Que sonho é esse? Que situação é essa aqui, que eu não estou entendendo nada? E então a pergunta é, por que Deus fez isso? Porque ele não continuou falando direto com as pessoas? E a gente tem algumas respostas. A primeira dela é por causa do pecado. A gente vai ver que quando Deus reúne o povo lá em Moisés, ele se torna um povo agora, uma nação. Essa nação começa a ser rebelde. Vocês percebem quando
Na verdade ainda não, né? A gente vai começar a ver isso. A gente chegou na parte em que eles estão saindo do Egito. Mas vocês vão ver a partir de agora que toda hora esse povo tinha alguma coisa para reclamar de Deus, para reclamar de Moisés. Toda hora Deus fazia alguma maravilha na vida deles e eles somente reclamando, somente murmurando. Então, pela questão do pecado do homem, que vai cada vez mais sendo pior, Deus começa a não aparecer mais, a se mostrar mais, mas enviar pessoas, enviar homens que falem com outros homens, porque Deus é santo. Imagina Deus falando com um homem, e vamos dizer assim, mas Senhor, não sei o que, e questionando Deus, e dizendo um monte de coisa. Como é a história, rapaz? Está falando com quem? Vai morrer. Aí Deus envia outro homem que vai agir humanamente falando, né? Porque Deus é santo, a santidade dele não permite que nós já cheguemos diante dele assim não, com essa prepotência não. Imagine Corá, ou Coré, com algumas versões, chegasse diante de Deus da mesma forma que ele chegou diante de Moisés, dizendo assim, olha, não tem jeito não, Deus só fala com você? Como é que é a história? Deus pode falar com qualquer um da gente aqui. Imagine esse homem chegando diante dele e falar, por que o Senhor só fala com Moisés? Por que o Senhor não fala com a gente aqui também? Como é a história, rapaz? E eu sou soberano, eu falo o que eu quiser. Vai morrer. Como aconteceu o caso, esse homem foi engolido pela terra, diante daquela rebelião que ele gerou contra Moisés e os servos de Deus que estavam ali. Deus faz com que a terra se abra e ele foi engolido pela terra, ele junto com a família que estava junto com ele lá. Bem, a primeira questão é por causa do pecado. O homem vai se tornando cada vez mais perito em pecar, mas há uma questão do propósito também. Deus tinha um propósito em fazer isso. Deus não tensionava estar o tempo todo aparecendo aos homens para explicar as coisas. Deus não queria estar o tempo todo falando assim, gente, é assim. Aí daqui a pouco teve outro problema, aí Deus aparece de novo, gente, é assim. Daqui a pouco outra situação, aí Deus aparece de novo, gente, é assim. Essa não era a vontade de Deus, esse não era o propósito de Deus. O propósito era aparecer e falar tudo o que fosse necessário de uma única vez, para que tivéssemos esse registro e Deus não precisasse repetir o que ele já falou. Deus ia ficar repetindo o tempo todo. Imagina, se Paulo não registra lá em Timóteo como deve proceder a liderança da igreja. Toda vez que alguém abrisse uma igreja, Deus tinha que aparecer lá. Aí, Deus, como é que vai ser para alguém ser pastor? Ele tem que ser assim, assim, assim. E diácono? Assim, 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 assim. E como é que a gente faz com um irmão que está rebelde na igreja? Não faça assim, assim, assim. Deus tinha que, toda hora Deus tinha que estar aparecendo. Esse não era o propósito de Deus. Então, após a revelação dele ficar pronta, não há mais necessidade dele aparecer novamente. E é exatamente aqui onde a gente precisa ter bastante cuidado. Não é necessário, mas a gente nada impede que ele faça. Se Deus quiser aparecer, ele aparece. Ele é soberano, ele faz do jeito que ele quer. Mas a ideia que a Bíblia nos mostra é que ele decidiu não agir assim sempre. Ele decidiu agir assim até que a vontade dele ficasse pronta. E depois ele começou a falar por profecias, que já é algo mais indireto. Mas aí ele começa a mostrar coisas aos profetas. E esse modo de revelação inicia-se em Moisés, em Deuteronômio 34, como a gente leu, o texto vai dizer que Moisés era profeta. Nunca mais se levantou profeta como Moisés. Moisés era profeta. Então, esse modo de revelação, a profecia, ela se inicia com Moisés e passa por Josué, por Elias, por Eliseu, Samuel, Davi, Natã, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E essa lista não tem todo mundo. É muita gente que é conhecido como profeta. Mas quando chega em Malaquias, a história muda. Porque
quando chega em Malaquias, Deus diz assim para Malaquias: eu enviarei o anjo da aliança, e ele restaurará todas as coisas. Ele virá e limpará o povo do seu pecado. Ele agirá como a potassa das lavandeiras, né? Que era uma espécie de sabonete, sabão que era utilizado para limpar as roupas e torná-las alvas. E essa é a ideia que Deus está dizendo. Deus está dizendo para o povo que o Messias virá. E quando o Messias vier, ele vai limpar o povo dos seus pecados. E ele então diz: então vocês verão novamente a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Então vocês verão a diferença quando o meu filho chegar, quando aquele que é o anjo da aliança chegar, ou seja, o principal da aliança, o dono da aliança chegar, vocês terão essa diferença. E em Malaquias, eu preciso que a gente abra, ou em Malaquias ou em Mateus, vocês abrem aí. Algum desses dois. A gente vai ter isso aqui. Nossa Bíblia. Todas as Bíblias vão ter isso aqui. Essa página aqui, ó, que é praticamente em branco. Essa página aqui não está aí somente para dividir a sua Bíblia. Essa página aqui, ó, em branco, entre Malaquias e Mateus. Você passar aí de Malaquias para Mateus ou de Mateus para Malaquias, você vai ver que tem essa página aí, que só está escrito Novo Testamento, mas ela é em branco. Essa página aí é o período chamado período de silêncio de Deus. Deus ficou 400 anos sem falar nada. Depois que Deus fala com Malaquias, dizendo assim: o anjo da aliança virá, ele silencia. Ele não fala mais nada. Até que aparece um homem taxado como louco por todo mundo, porque vivia pelos desertos, se vestia todo esquisito e a alimentação dele era toda diferente. E esse homem começa a profetizar, dizendo assim: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. E é João Batista. Deus fica em silêncio até o dia que vem o precursor, o dia do homem que aparece dizendo assim: o Messias virá, o Messias virá. Até o dia em que João Batista diz assim: olha ali, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É quando ele aponta e diz assim: o Messias chegou, é ele. Olhem para ele. Nele vocês encontrarão a limpeza dos vossos pecados. Bem, chegamos em nossa hora e não vai dar para falar sobre o último modo de revelação. Ainda há mais um modo de revelação. Mas já dá para compreender por que que a gente às vezes vai ter aquele questionamento: mas Deus, por que que o Senhor aparecia para Abraão, o Senhor aparecia para Moisés, por que que o Senhor não aparece para mim? Já dá para tirar essa dúvida? Percebem por que que Deus já não age mais daquela forma? Não impedindo que ele age. Ele pode aparecer, mas existia um propósito. Deus não aparecia somente porque Abraão estava orando e porque era Abraão, então Deus aparecia. Abraão era um homem de mais e a gente é um homem de menos. Não é. Deus aparecia porque era o propósito dele, fazer conhecida a vontade dele. E após a sua vontade ficar conhecida e estabelecida, de forma que nós tivéssemos acesso à vontade dele, ele não precisasse mais estar o tempo todo aparecendo. E depois que isso acontece, ele já age de outra maneira. Ele já começa a enviar profetas. E ele fala com os homens através desses profetas. Ele dá sonhos, visões, e fala com esses profetas, e envia esses profetas para falar com as pessoas. E agora, como é que as pessoas ouvem a voz de Deus? Através dos profetas. Os profetas vão sofrer um bocado, às vezes para entender, às vezes porque o povo não gosta dos profetas mesmo. No caso de Jeremias, que sofreu pra caramba, ele orando pelo povo, dizendo assim: Deus, tem misericórdia desse povo, não deixe que essa sentença chegue até esse povo, não deixe que esse rei tome tudo aqui, não deixe que essas coisas aconteçam. E o povo por trás de Jeremias: vamos matar ele.
E Deus revela a ele. Jeremias orando, disse, olha Jeremias, posso te dizer uma coisa bem séria aqui, Jeremias. O que é que tu está fazendo? Não, eu estou orando pelo povo. Você está orando pelo povo, Jeremias. Posso dizer um segredo a você, Jeremias? Diga, Senhor. Diz assim, enquanto você está aqui orando pelo povo, dizendo para eu livrar o povo, sabe o que é que o povo está pensando lá fora? Está pensando uma maneira de te matar. Jeremias disse, eu não acredito. Não. Eu disse, Jeremias. Aí Jeremias continuou orando. Jeremias deixou para lá e continuou orando pelo povo. Assim, mas Senhor, tem misericórdia. É praticamente aquela fala de Jesus lá na cruz. Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É praticamente aquilo ali que acontece. Jeremias orando pelo povo, o povo dizendo assim, vamos matar ele. Que situação terrível. E Deus começa a agir pelos profetas até João Batista. De João Batista em diante, a gente vai ver na próxima aula. Esse assunto é interessante demais, gente. Interessante demais. Aqui a gente compreende. Por que às vezes a gente pede para que Deus apareça e Deus diz assim, eu não preciso aparecer. Minha vontade já está aqui. Se você ler, você vai entender qual é a minha vontade. E você vai saber o que é que eu quero para a sua vida. Então é só você fazer exatamente como está escrito aqui. Faça assim. E você vai saber a minha vontade para a sua vida. Totalmente diferente do que às vezes a gente vê acontecer. Por não ter um ensinamento assim, de que Deus antes falou de muitas vezes e de muitas maneiras, as pessoas vão querer que Deus apareça sempre. Senhor, aparece aqui, Senhor. Poxa, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Deus demorou 1500 anos para que esse livro ficasse pronto. Deus foi quem fez com que esse livro fosse escrito para que sua vontade estivesse entre nós. E uma vez que ele fez com que sua vontade estivesse entre nós, qual é a vontade de Deus? É que nós o conheçamos, nos conheçamos e saibamos agradá-lo por meio da Escritura. A Bíblia foi nos dada para o nosso bem, para o nosso deleite. E Deus condescendeu em agir durante 1500 anos na história, para que esse livro viesse à existência, para que hoje nós tivéssemos ele na mão. E a gente ficar dizendo assim, Deus, desce aqui e fala alguma coisa comigo. É a gente desprezar tudo que Deus fez antes. Deus disse assim, filho, eu já fiz isso. Olha aqui. Eu já desci, já falei para que você soubesse a minha vontade. É desprezar todo o trabalho de Deus fazer isso. Não que Deus não possa aparecer, Ele pode, Ele é soberano. Mas Ele já fez aqui. Ele já trabalhou para que nós tivéssemos isso, tivéssemos acesso. Sabe? Se os crentes do passado tivessem isso aqui na mão, aquela igreja de Pedro, de Paulo, de João, eles tinham virado o mundo de cabeça para baixo mais do que fizeram. Mais do que fizeram. Não existia casa publicadora que vende Bíblia. Era pergaminho, amigo. Tinha que abrir, tinha que saber ler na língua do povo lá. Era uma situação, pergaminho de Isaías. Não tinha capítulo, não tinha versículo, tinha que ler Isaías todinho. Capítulo 1, tinha que ler tudo. Pergaminho de Jeremias, tem que ler os 40 versículos. Isaías 60 versículos. Salmos 150 versículos. Tinha que ler tudo, não tinha divisão, não tinha nada. E o povo se dedicava completamente e aprendia e ensinava. Hoje, a gente tem uma facilidade. A Bíblia está na nossa língua. A Bíblia está acessível. Qual é o crente que você vê na rua que não tem uma Bíblia? Por mais rasurada igual a minha está, que seja, que não tem uma Bíblia. Qualquer pessoa tem acesso à Bíblia. Qual é o problema? A Bíblia se tornou objeto de estante. A gente coloca lá para enfeitar. E se tornou também um objeto de igreja. No dia que tem o culto, a gente pega ela e requisição espiritual, né? Coloca debaixo do braço e vem para a igreja. A vontade de Deus está aqui.
Só a gente abrir e ler. Deus já trabalhou durante anos para que essa Bíblia chegasse na nossa mão. E hoje nós temos acesso a ela livre e desprezamos todo o trabalho de Deus. Foi Deus quem trabalhou para que essa Bíblia estivesse em nossa mão. Foi Deus quem trabalhou. Que Deus nos ajude e nos faça crentes que amam a palavra dele. Porque aqui está todo o trabalho empenhado e de amor de Deus por nós. Em nome de